irmãos, que a paz do Senhor seja com todos nós nessa manhã. Eu acho que na próxima Assembleia eu vou fazer uma proposta, para que toda vez que eu vou pregar, o coro cante antes, né? Porque é mais fácil pregar assim, é mais gostoso. E o louvor, né? O louvor, ouvir o cântico de um coração que experimenta o amor de Deus. O louvor é fruto, é uma atitude que é um fruto do coração que experimenta Cristo Jesus. E como é bom louvar, como é bom cantar a Deus, como é bom entrar em sua presença, como é bom adorá-lo, como é bom vê-lo, como é bom experimentá-lo em nós, experimentá-lo em nossa alma, em nosso coração. E é isso que nos faz louvar, experimentar a Deus em nossas vidas, todos os dias, em todo o tempo, a cada minuto, experimentando a paz do Senhor em nossos corações. Isso nos inspira a louvar, isso nos inspira a adorá-lo, a declarar o Senhor de nossas vidas, a engrandecer o seu nome, a pregar a sua mensagem, a mensagem do Evangelho, a comunicar aquilo que Ele está fazendo em nós, em mim. É por isso que nós louvamos, é por isso que nós pregamos e evangelizamos, porque isso é resultado da experiência com Deus, da experiência de uma vida ao lado do Senhor, experimentando a sua beleza, experimentando a sua doçura, experimentando o seu perfume suave a cada dia, a cada tempo, respirando a sua presença. Isso nos preenche, isso nos nutre, isso nos faz alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso estamos aqui nesta manhã, para adorá-lo, para reverenciá-lo na sua beleza, na sua santidade. Eu gostaria de que os irmãos, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 2 do livro de Lucas. Do Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Experimentando paz verdadeira, experimentando a paz de Cristo, experimentando a paz do Senhor, é o que nós lemos nesse texto, experimentando a alegria da presença do Senhor, vivendo a alegria do nascimento de Jesus. É isso que nós lemos, é isso que nós tomamos conhecimento com essa narrativa de um fato marcante para a humanidade, de um fato marcante para a sociedade mundial e para nós individualmente, na nossa individualidade, marcante para todas as pessoas e todos os homens na terra, seja para o bem ou seja para a condenação, para aqueles que não o receberam, mas para aqueles que o receberam, para aqueles que aceitaram o Senhor, aceitaram o seu sacrifício, para esses paz na terra. Vamos ler a palavra de Deus. Ora, havia naquele mesmo comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis vos trago novas de grande alegria. Amém? Novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado de dor. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu
aventando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, a Belém, vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. E foram rapidamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra do menino que lhes fora dito, e todos os que ouviram, maravilharam do que os pastores lhe diziam. Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Oremos. Santo e eterno Deus, louvamos o seu nome e glorificamos ao Senhor, Pai. Bendito seja, Senhor, em nosso meio. Glorificado seja pela sua igreja, Senhor Deus. Ó Pai, santifica-nos, aviva-nos, fortalece-nos, nutre, Senhor, o nosso ser, a nossa alma, Pai, para que estejamos dignos na sua presença, Senhor. Abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja, Senhor Deus, no nome precioso de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos nos aproximando do final do ano, já chegamos ao final do ano, né? E estamos comemorando o Natal, estamos em tempo de festa, estamos em tempo de alegria, mesmo que para alguns passem momentos difíceis nessa época, mas aqueles que estão em Cristo Jesus conseguem, né, passar mesmo um tempo em que todos estão festejando de uma maneira ou de outra, e alguns passando por dificuldades, mas em Cristo Jesus nós conseguimos então experimentar a paz do Senhor e vencermos as dificuldades que eventualmente surgem nessa época em que todos estão festejando. Mas nós percebemos também um detalhe muito importante: é uma época em que as pessoas parecem que estão enlouquecidas. Uma época em que você vai para o trânsito, está todo mundo correndo, está todo mundo fechado no outro, está todo mundo xingando no outro. Você vai atravessar a rua, se você não tomar muito cuidado, você é engolido por um veículo. Tem que tomar cuidado, principalmente ali em frente ao plaza, ali perto, né? Vou atravessar a ruazinha ali, tomar cuidado, porque o sinal abre. Parece que alguém da prefeitura de Niterói aí, por favor. O sinal abre ali sem avisar o pedestre. Ele vai do vermelho para o verde, imediatamente o pedestre está no meio da rua. Os carros avançam. Não espera, o brasileiro não tem educação. O brasileiro precisa ter educação. O brasileiro não tem educação no trânsito. Não respeita as leis, né? Vamos orar para que o Brasil seja um país que respeite as leis, que respeite os pedestres, que respeite o próximo. O Brasil não tem essa característica. O povo brasileiro não respeita as leis. Estava até conversando com um policial no dia, ele falou antes que a lei se cumprisse, 99% dos brasileiros iriam responder ao processo. Eu falei para ele, inclusive você, né? Falei para ele, porque ninguém respeita a lei. Ninguém respeita a lei, é o juiz. É o juiz. Olha aí. Então o Brasil precisa que Deus nos oriente, mas as pessoas nessa época estão ensandecidas, estão buscando, estão tentando conseguir alguma coisa, estão correndo de um lado para o outro, estão querendo comprar presente, estão atrás de alguma coisa, estão buscando algo para preenchê-los. E nós vemos todo mundo envolto nessa energia dessa época, principalmente que é motivada, que é estimulada pela mídia, pela imprensa, pelo comércio. E as pessoas então elas vão perdendo a consciência do que significa essa época, vão perdendo a consciência do fato principal, que festejamos o Natal, e parece que se misturou o Natal com a festividade de final de ano, e parece que virou tudo uma coisa só, uma festa só. Então vamos começar a festejar, e muitos então começam a beber, começam a se alcoolizar, muitos começam a correr para lá e comprar comida e fazer toda aquela comelança desnecessária. Eu aprendi isso em pouco tempo, né? E aí então as pessoas estão buscando. O que as pessoas estão buscando? O que as pessoas estão correndo para o outro? Por que tanta loucura? Como se algo fosse acontecer e aquela loucura
E nós lemos nesse texto, irmãos, que os anjos anunciaram o principal fato da história da humanidade. E muitas vezes nós passamos por esse texto, natais nós passamos por eles como se fosse algo comum, como se o Natal fosse algo comum, como se essa época fosse algo comum. Mas nós vemos que Deus, na plenitude dos tempos, trouxe uma mensagem maravilhosa. Foi um evento que ocorreu, planejado segundo o coração de Deus, para trazer o homem à paz. Porque não era assim no princípio, irmãos. Por que as pessoas estão assim? Porque foi interrompido um relacionamento. Um relacionamento foi cortado. Um canal de relacionamento foi interrompido, foi destruído. Por que esse canal de relacionamento foi destruído? Porque Deus criou o ser humano para um relacionamento com Ele. E quando esse canal de relacionamento, quando esse relacionamento é partido ao meio, o homem não tem com quem se relacionar. O homem perde a referência. O ser humano perde o objetivo principal da sua vida. Uns acham que o objetivo principal da sua vida é seguir a sua carreira, se desenvolver na sua carreira. Outros acham que o objetivo principal da sua vida é fazer uma família, constituir uma família. Outros acham que é enriquecer-se. Outros acham que é estudar, desenvolver, fazer pós, mestrado, doutorado, viajar, conhecer muitas bibliotecas, ler muitos livros. Outros acham que é se divertir, em vez de diversão e prazer, ficam investindo em lazer, se filiam a times de futebol, a torcidas de futebol, e vão lá nos estádios, invejam. Então as pessoas ficam tentando satisfazer alguma coisa, mas por que o ser humano fica tentando se trazer para si algo que não vai conseguir? Tudo é possível. Deus nos criou para também sermos, para estudarmos, sim. Nossa mente é preparada para o estudo, para a pesquisa, nossa mente é preparada para isso. Nós também temos que trabalhar. Precisamos trabalhar, precisamos ter uma carreira, precisamos ser habilitados em alguma atividade, em alguma área, para que desenvolvamos, as nossas atividades, a nossa atividade profissional, para que nos sustentemos, nos sustentar a nossa família. Mas não podemos fazer dessas coisas a principal coisa da nossa vida. O homem também precisa de uma família. Deus também criou o homem para viver em família. A família é a criação de Deus, a família é projeto de Deus, a família é uma ideia de Deus. Por isso temos que investir na família. As pessoas muitas vezes partem para o divórcio porque não entendem isso. Não entendem porque a família é de Deus, foi instituída por Deus. E as pessoas acham que o casamento é dele. Não, vamos cortar uma palavra desse negócio aqui, e já não estava ensinando bem. Amor a Deus, não busca uma cura no Senhor, como se o casamento fosse uma coisa simples. O casamento é sacro, sagrado. A união entre homem e mulher é um projeto de Deus, é instituído por Deus. E por que o homem então está nessa loucura? Porque, irmãos, o homem perdeu a referência, o homem perdeu a paz. A paz que no início, lá no Jardim do Éden, houve um tempo que havia paz. A paz era completa, era real, era constante, era perene. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Havia paz com Deus lá no Jardim do Éden. O coração humano gozava da perfeita serenidade. Ele estava com Deus. Havia paz de consciência, havia liberdade de consciência. Contemplava todas as coisas que Deus tinha feito para o ser humano. Vivia ali ao lado do Senhor, em comunhão perfeita com o Senhor. Havia serenidade física, não havia doença, não havia dor, não havia as mazelas da vida. Era uma existência feita, estabelecida e mantida por Deus. Era uma paz, havia paz na natureza, em toda a criação. O homem então experimentou algo maravilhoso, experimentou o que Deus tinha de fato feito para o homem, feito pelas mãos do Senhor, construído e desenhado pela mão do melhor projetista. Tudo era maravilhoso. No paraíso terreno, todas as coisas eram abundantes, nada causava
que o homem pudesse olhar. Nenhuma maceta do pecado ou sombra da morte perturbava. O homem estava ao lado de Deus, experimentava paz, vivia paz. Mas, queridos irmãos, o homem então deixou de seguir a orientação de Deus. O homem deixou de entender que o que Deus falava era prioridade na sua vida e decidiu ouvir o diabo. Então o pecado aconteceu, Adão e Eva pecaram, foram levados ao pecado pela transgressão. Eles imaginavam que poderiam alcançar uma condição mais elevada de existência, achavam que poderiam alcançar algo melhor. Me parece o mesmo sentimento que habita hoje nas pessoas. As pessoas sempre estão querendo alcançar um estado de existência mais maravilhoso, não é? Estão querendo sempre alcançar um estado de existência mais elevado. Há uma inquietação no homem, dentro do ser humano. Ele não se satisfaz com as coisas, ele deseja algo, ele projeta o seu objetivo, ele alcança aquele objetivo. Quando ele alcança aquele objetivo, ele já está fazendo outro, porque ele quer mudar aquela situação, ele deseja mais. O ser humano sempre quer mais, porque ele está sempre satisfeito. E ali no paraíso eles experimentaram toda a serenidade, todas as bênçãos físicas, psicológicas, emocionais, toda a beleza da natureza estava na sua plenitude. Tudo era contemplado, sem poluição, sem cheiros industriais, nada incomodava o paraíso, até que o homem então desejou alcançar algo mais elevado. E descobriram que o pecado que tinham cometido os encheu de terror, se esconderam de Deus, costuraram para si vestes que Deus não aprovara, tomaram as suas próprias decisões tentando corrigir o fato dos seus erros. E é assim que o mundo faz. Tenta criar para si vestes que o coloquem diante de Deus. E a gente pode até dizer que o ser humano está criando religiões e religiões para tentar dizer para Deus: olha, lá no paraíso era bom, eu peguei, mas agora eu estou aqui através da religião tentando dizer que eu quero voltar àquela condição anterior, quero voltar à condição de paz no meu coração. Eu quero ter paz no paraíso. Eles então experimentaram o terror, a vergonha, começaram a experimentar a intuição do pecado, o terror pelo futuro, a nudez da alma. A veste da luz que os rodeava desapareceu. E o ser humano estava em trevas. O ser humano estava em trevas. A luz desapareceu, providenciaram a cobertura. Antes do pecado, receberam alegremente a presença do Criador. Depois do pecado, se esconderam. É o que o ser humano está fazendo. É o que nós estamos vendo exatamente agora, nesta época de Natal. As pessoas estão se escondendo da necessidade de se encontrarem com Cristo, se escondendo do fato de que são pecadores e precisam do perdão. Estava conversando com alguns amigos no trabalho, falando acerca do Natal, do nascimento de Cristo, e as pessoas sempre renegando a mensagem do Evangelho, negando a mensagem do nascimento e dizendo: não, desse Natal eu vou encher a cara, vou beber todos, eu vou comer, vou beber, vou dormir. Essa brincadeira, irmãos, mas muitas pessoas, talvez a maioria, esteja nessa condição agora, nesse exato momento. Já estão bêbados, já estão tentando se cobrir a sua vergonha, estão fugindo de Deus, estão fugindo da mensagem do Evangelho, estão fugindo das boas novas. As pessoas não experimentam a paz, não vivem a paz
paz do Senhor. Tem vergonha de Deus? Tem vergonha dos seus pecados? Tem vergonha da sua condição? E a paz então é ausente em seu coração? E o resultado da paz ausente no coração do humano é a ausência de paz na sociedade, é a desorganização social, é o desequilíbrio. Por isso somos obrigados a viver numa sociedade desequilibrada, onde não existe a organização divina, onde o diabo está mandando a vida das pessoas. Então as pessoas tentam de todo custo preencher vazio existencial, vazio dos seus corações, e aí acham que as coisas vão oferecer alguma alegria, acham que as circunstâncias mudando, as coisas vão mudar. Estava pensando com uma pessoa falando para mim: poxa, vou mudar daqui, vou comprar um sítio e vou lá para o sítio. E quando eu for para o sítio, então aí eu vou experimentar a paz. Irmãos, eu conheço tantas e tantas pessoas que têm sítios espalhados e não tem paz. Moram em apartamentos luxuosos, gozam de uma conta bancária, outra, e não tem paz. Porque a paz não é resultado das nossas ações. A paz, ela não é alcançada em circunstâncias ou em coisas materiais. A paz espiritual, a paz emocional, a paz dentro do coração humano não pode ser alcançada por nada nesse mundo, porque o homem tem um buraco dentro de si, e esse buraco é do tamanho de Deus. E o que aconteceu? O Senhor não ficou indiferente à dor do ser humano. O Senhor não ficou indiferente ao sofrimento humano, mas Ele nos amou quando nos criou. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele, para conversarmos com Ele, para adorá-lo, para contemplar a sua beleza, porque a beleza de Deus é maravilhosa, Ele é magnífico. E Ele, com amor, nos criou para que nós pudéssemos contemplá-lo. Nós temos o privilégio de sermos criados para viver na presença de Deus, contemplando a beleza da sua formosura. Mas muitas vezes nós dizemos: não, Senhor, eu não quero a sua formosura, eu não quero a sua santidade, eu não quero a sua luz que quase nos cega. Eu vou me dedicar a outras coisas, vou fazer outras coisas. Mas Deus não fica indiferente a isso. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para nos trazer a tão almejada paz. Deus enviou Jesus. Curiosamente, o exército celestial trouxe a nossa mensagem de paz, cheio de júbilo e glória, cantava: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Nascia o príncipe da paz. Amém? Amém, irmãos? Nascia o príncipe da paz. Olha, se você está buscando paz, olha, se você está buscando algo que o satisfaça, se você é inquieto, se você é angustiado, você precisa do Senhor em sua vida, porque o príncipe da paz, no seu nascimento, trouxe esperança ao mundo. Através dele, multidões têm achado a verdadeira paz. Porém, aqueles que não o aceitam não encontrarão paz. O profeta Isaías nos diz, no capítulo 48, 22: os ímpios não têm paz. O profeta Isaías nos advertiu: os ímpios não têm paz. Aqueles que praticam a maldade, aqueles que caminham na desobediência,
da lei, dos mandamentos do Senhor, não experimentam a paz. Não adianta. Aqueles que não estão em comunhão perfeita com Deus não experimentam a paz. Os ímpios não têm paz. O pecador não tem paz. O transgressor não tem paz. E não vai terá. Por isso a loucura no nosso tempo. Por isso as festas, os tempos e festas de Natal e fim do ano, as pessoas cometem as maiores loucuras, parece que perdem a noção. E essa loucura vai, mais uma vez, começa agora no final do ano, com a expectativa de que algo vai melhorar, com a expectativa de que tudo vai passar e mudar no ano que vem. Esse vai ser o novo ano. Esse? Vou mudar tudo no ano que vem. Vou pintar a casa, vou comprar um carro novo, vou fazer uma viagem. Começa a programar, né? Como se essas coisas que são boas, estou dizendo que não são boas, ótimo. Quem não gosta de viajar, quem gosta de carro novo, quem não gosta de pintar a casa, fica tão gostoso, né? Mas só que o que acontece é que equivocadamente as pessoas estão depositando as suas expectativas de experimentar a paz e a alegria dessas coisas. O problema é que essas coisas só trazem alegria passageira. Ela te dá uma alegria naquele momento. E é da natureza humana realmente desejar as coisas, e as coisas trazem aquela alegria, mas logo depois, só é igual o carro. Todo mundo compra um carro novo, aí entra no carro com um cheirinho novo, né? Aí curte a primeira semana, curte o primeiro mês, curte o segundo mês, daqui a pouco você já está entrando no carro. Todo cuidado, né? Já viu alguém saindo da concessionária com o carro novo? Todo cuidado, aí vai devagarinho, para, então põe sinal. É um respeitador da lei, vale todos os sinais, dá passagem para todo mundo tem prioridade. Quer dizer, é o carro mesmo. Daqui a 6 meses ele já está avançando sinal, já está passando buraco e perdeu o emprego. Volta a ser quem é, né? O cidadão brasileiro, transgressor da lei de trânsito. As pessoas estão equivocadas, achando que vão encontrar nessas coisas. As coisas trazem alegria, mas elas trazem alegria eterna quando estamos em Cristo Jesus. Os ímpios não têm paz. A paz duradoura é real, ela é maravilhosa, ela é de Deus para todo aquele que aceita Cristo como seu nosso Salvador. Ao aceitá-lo, gozamos a paz com Deus através do perdão. Romanos, capítulo 5, versículo 1 nos afirma: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Temos sido justificados pela fé, paz de consciência e paz de coração. Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14. Mas ora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que lembra? E a paz de Deus, que excede, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Vamos abrir nossas Bíblias? Tem alguém com a Bíblia aberta aí? O que a Bíblia ensina? Se você não está com a Bíblia aberta, você está desobedecendo a palavra de Deus. É isso? O que a Bíblia ensina? A ver, a conferir tudo que é falado nesse livro. Se a Bíblia diz que o pregador está falando aquilo que está na palavra, mas é assim que eu vou enganar. A Bíblia confere, está batendo? Está batendo com a Bíblia? Está batendo com a palavra? O problema do nosso tempo é que o povo não conhece a Bíblia. E aí vem toda sorte de falso profeta, enganadores, falsos líderes,
desencaminhando a igreja de Cristo, pregando coisas, transformando a palavra de Deus, poluindo a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia? 4:7, todo mundo está em 4:7? Vamos ler juntos? Todos? Todo mundo. E a paz. Irmãos, vamos tomar um café da manhã hoje, que coisa? Vamos ler a palavra do Senhor, 4:7. Juntos? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos acordar. Já estou encerrando, já estou terminando. Todo mundo? Vamos ler? Juntos. E a paz de Deus. Pode sentar. Eu acho que ficou bom. Mas eu não sou tão chato assim. Mas Deus é mais misericordioso, né? Deus é misericordioso. Vamos fechar a oração. A paz de Deus guardará os nossos corações. A paz de Cristo, ela excede todo entendimento. Por que ela excede todo entendimento? Por que ela passa todo entendimento? Porque é uma paz que ela não é possível se chegar logicamente, não é possível compreendê-la. É a paz, por exemplo, dos enlutados que estão festejando quando o seu ente querido que morre em Cristo Jesus, e Deus traz a paz do coração, a alegria. A morte do crente não traz tristeza. A morte do crente traz alegria em Deus. Traz choro, sim, traz choro. Porque o físico chora, mas o espiritual está em paz. A paz de Deus excede todo entendimento. Quando experimentamos as lutas, quando experimentamos as ofensas, quando experimentamos dores, quando experimentamos as mais fortes oposições, a paz de Deus guarda o nosso coração e nossos pensamentos. Coloca as coisas em ordem, né? Quando a gente está nessas situações, o que acontece? O coração dispara, o estômago começa a ficar angustiado, as pessoas ficam ansiosas, muitos se infartam, os pensamentos ficam embaralhados, não consigo pensar direito, não consigo tomar a decisão, vou tomar a decisão errada. Por isso, muitas pessoas que não têm paz tomam decisões equivocadas, decisões erradas, porque não tem paz. E tomam a decisão errada, tomam a decisão pela emoção, aquela emoção de momento, aquela emoção que está no coração, aquela ansiedade, aquela angústia, aquela depressão, começa a dominar a pessoa, e a pessoa então começa a tomar as suas decisões baseadas nessas emoções, cuja palavra diz que o coração do homem é enganoso. A gente tem que tomar cuidado com o próprio coração. O próprio coração nos engana. Mas o apóstolo Paulo está nos orientando e nos afirmando que o Senhor guardará nossos corações e mentes no Senhor. Paz de consciência, paz de coração, paz de conhecer o Salvador eterno e um Pai amoroso, paz que provém da certeza de um glorioso futuro. Amém, irmãos? Todas essas coisas nos trazem a paz. Paz que tivemos lá no princípio do Jardim do Éden. Paz que a humanidade perdeu ao pecar, experimentado o terror da escuridão do maligno. Por isso o mundo jaz no maligno. Por isso as pessoas jazem em trevas, perdidas, solitárias, completamente desequilibradas, emocionalmente, psicologicamente, socialmente, desequilíbrio completo em nossa sociedade. Porque o coração humano, estimulado pelo maligno, tem tomado as decisões em nossa sociedade. E a igreja então precisa agora, nesse tempo, nessa época, que entra 2014, uma nova oportunidade
prepararmos os nossos caminhos, esperarmos o nosso galardão. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Mas o que acontece? O que acontece? Que nós somos extremamente tendenciosos a buscar as coisas do mundo. Por que nós estamos sempre com a nossa mente, nosso coração concentrado nas coisas do mundo e não nas coisas de Deus? Falta de paz. Falta de paz que dá paz no coração, tranquilidade no coração e organiza os pensamentos. Eu nunca vi aquele que investe no reino de Deus, priorizou o reino de Deus, se arrepender. Nunca vi, irmãos. Aquele que investe no reino de Deus, não é aquele que investe em religião, não é aquele que está aqui dentro achando que pelo fato de estar aqui dentro está justificado. Não, a justificação ela só se dá pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo sangue do Cordeiro, é que nós somos justificados, lavados, e a remissão dos pecados vem pelo sangue do Cordeiro. Por isso somos justificados. Não podemos fazer religião, nem proselitismo, mas nós temos que anunciar a paz de Cristo Jesus. A paz que está aqui dentro, a paz que eu tenho experimentado, a paz que eu tenho pregado na minha família, a paz que eu tenho anunciado na igreja através dos meus dons, através dos meus talentos, enriquecido a igreja, fortalecendo a igreja de Cristo, para que possamos cuidar das almas que necessitam de paz. Vamos orar pelos nossos líderes, vamos pregar o Evangelho. Isso é resultado de uma vida em comunhão com Deus, de comunhão com o Senhor, experimento da paz, porque o homem sem paz, ele vai investir na carreira, ele vai investir em materiais, em matéria, em bens, em dinheiro. E sabe o que vai acontecer? Ele chegar lá no fim da vida, ele vai contar os seus dias, ele vai concluir, ele não fez muita coisa. Portanto, irmãos, aproveitemos aí o novo ano, essa época de festa, faça uma reflexão nesse sentido. A paz que o Senhor me concedeu, eu quero levar a outras pessoas. Eu quero ser usado na igreja. Eu quero viver um novo ano. Olha o Senhor, faça a sua oração. Curva sua cabeça nesse momento, nós vamos orar. Curva sua cabeça. Quero orar por você, por esse novo ano, por esse tempo de festas, por esse tempo que as pessoas começam a se enlouquecer com a falsa expectativa do ano, porque o ano vai entrar e as pessoas vão continuar sofrendo sem Cristo, porque só Jesus traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele morreu por nós para que nós tenhamos paz de espírito, paz emocional. Talvez seja isso que você esteja procurando hoje. Talvez seja isso que você esteja procurando todos os dias da sua vida. A paz que excede todo entendimento. Deus vai dar essa paz para você. Jesus morreu para que você tenha essa paz. Mas você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus. E esse relacionamento ele acontece a partir do momento que você se reconhece carente do seu sacrifício. A partir do momento que você se reconhece necessitado do seu perdão, você conclui e se conscientiza: Senhor, eu não tenho andado em seu caminho. Senhor, eu não tenho realizado o propósito para o qual o Senhor me fez, mas eu tenho andado em outros caminhos, eu tenho me dedicado em outras atividades que não são suas e não alegram o seu coração, e eu sei que por isso eu não tenho experimentado a paz.
quero essa paz. Você pode ter em Jesus. Você pode ter essa. Vou pedir, Márcio, enquanto nós ouvimos a música, aproveite esse tempo especial, 22 de dezembro de 2013, uma data importante. Por que é uma data importante? Porque você está aqui, você está tendo mais uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ouvindo sobre a Escritura Sagrada. Quando os pastores receberam a palavra, foram lá e conferiram o menino Jesus, eles voltaram alegres, eles voltaram maravilhados por tudo que tinha acontecido, porque eles viram Jesus, eles viram o menino Jesus. Você pode também, se você ainda não tem essa paz, você pode ver Jesus. Você pode ver Jesus com a sua fé depositada na cruz, no seu nome. Você pode ver Jesus. Você pode ter Jesus esse ano. Você pode ter Jesus hoje. Para que em 2014 você onde eu estou lá e Ele esteja ao seu lado. Você pode querer mais de Jesus. Talvez você já tenha a paz no coração. Você já vem experimentando essa paz. Mas peça mais para o Senhor. Peça, Senhor, eu não quero ficar calado a seu respeito, mas eu quero anunciar a paz que o Senhor me concede. Eu quero ser instrumento da sua bênção para outras vidas. Eu quero ser instrumento dessa paz que o Senhor me concede para outras vidas. Para mim, 2014, planejar, criar esse propósito especial da sua vida, anunciar a paz que você tem a outras pessoas. Gostaria de saber se nessa hora existe alguém que deseja receber Jesus Cristo como Salvador. Gostaria de levantar sua mão para que a igreja ore por você nessa manhã. Se alguém nessa manhã que deseja receber Cristo como Salvador, levante sua mão para orar por você. Se alguém, Jesus Cristo quer conceder a sua paz a você, aceite Jesus como seu Salvador, experimente a paz do coração. Deseja experimentar essa paz, talvez não esteja convicto dessa experiência maravilhosa de ser conduzido nos braços do Pai, braço amoroso. Gostaria de orar por você. Você quer experimentar essa paz? Eu pedi que você levante a sua mão também. Eu quero orar por você, eu quero reconhecê-lo. Existe alguém necessita de que você também levante a sua mão para provar que você existe alguém. Amém. Deus nos conduz, irmãos, nesse tempo especial que estamos aqui reunidos. Oremos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o Filho Jesus. Muito obrigado a Deus pelos pastores ali que contemplaram o menino e saíram felizes, maravilhados, porque viram o Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor também nos concede o privilégio de nos maravilharmos a cada dia com o seu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de andar ao seu lado. Obrigado pela sua igreja, Senhor. Maravilhosa ideia, Senhor, colocar na terra a sua igreja, Senhor, para anunciar a sua salvação. Aviva o seu povo, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, agradecemos, Senhor. Amém.